Muito bem, seja bem-vindo mais um Repartir nesse dia. Glória a Deus, porque você, nessa dinâmica onde nós estamos compartilhando a palavra do Senhor e aquilo que nós entendemos, aquilo que constitui o nosso espírito. Por isso, a segunda-feira é o dia do espírito constituído, é o dia onde nós vamos se voltar para a palavra, entendendo que ela vai constituir, e por meio dessa constituição você tem o posicionamento. O posicionamento é verdadeiramente aquilo que está mostrando, que está sondando a sua mente, aquilo que está governando a sua mente. E glória a Deus, porque nós temos falado sobre a noiva que vai gerar o fruto, enfrentando, confrontando o dragão. E essa semana nós estamos falando sobre esse enfrentamento ao dragão, porque nós falamos sobre a identidade, agora estamos falando sobre enfrentamento, e nós sabemos que a mulher, né, ali em Apocalipse 12, que é o livro que nós temos falado durante todo esse mês, né, até agora aí, um pouquinho já no início de novembro, mas suficiente para entender que a noiva ela é coletiva, que a mulher ela é sábia e tem a força para gerar o filho varão. E porque ela tem a força, ela tem o enfrentamento. Nós só podemos enfrentar algo porque nós sabemos quem nos garante a vitória. Primeiro, se você quer vencer algo na sua vida, não confie no seu próprio entendimento, não confie nos seus carros, nos seus cavalos, confie no Senhor, pois é Ele quem nos garante a vitória. Eu não vou lutar contra o inimigo na minha própria força, mas antes irei declarar da onde vem a minha força e isso eu vou guardar como um segredo. Vamos entender mais desta palavra então? Vamos entender, né, nesses enfrentamentos, assim como teve mulheres sábias, né? Nós temos declarado durante todo esse ano, a cada mês, uma mulher que gera um testemunho, que gera um entendimento, que constitui o nosso espírito. Também queremos declarar algumas táticas ou mulheres que infelizmente trouxeram a queda, mas o melhor de tudo é que Cristo Jesus é aquele que estabelece os testemunhos, revertendo as situações na minha vida e na sua vida. Então, o que nós precisamos é ter Cristo sendo gerado em nós. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 13, que vai dizer assim. Aliás, é Apocalipse 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Essa é a figura do dragão, aquele que está se opondo à noiva que vai gerar um fruto. Se tem algo que o inimigo faz na vida das pessoas e ele está ao derredor, né, ali buscando quem possa tragar, buscando apenas uma falha ou uma pequena brecha para que ele possa introduzir, né, as suas artimanhas, colocar a sua malignidade, mas o dragão, ele é astuto, o dragão, ele tem aí, você vê que no Jardim do Éden, né, que é uma das primeiras mulheres ali também que colaboram com a queda, você vai ver que ali é uma serpente, mas já aqui em Apocalipse 12 nós temos um dragão, porque tudo na história da humanidade, tudo no prisma de Deus é uma evolução. Mas como nós vamos entender essa evolução, o que tem a ver esse dragão e o que tem a ver essas mulheres? Nós vamos para a primeira figura desses dias, né, e desses repartir, porque as outras também vão seguir, mas a primeira mulher dessa figura feminina é Dalila. Veja o que é o tema de hoje: enfrentar a corrupção, da traição em Dalila, posicionados na visão constituída sem dar lugar ao inimigo. Você vai ter a figura aqui então de Dalila em Juízes, capítulo 16, versículo 4 e 5, e do versículo 15 ao 22. Vai dizer assim: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Seroque, o qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Olha que coisa, porque aqui novamente moedas trazendo uma corrupção. Ou seja, o inimigo ele sabe pegar, né, aquilo que são os desejos humanos e contamina esses desejos humanos, tornando esse desejo corrupto, tornando esse desejo impuro. Porque tudo que o Senhor criou é bom e o que o Senhor criou é para o homem.
E uma vez que esse homem ele é contaminado e ele vive essa corrupção, nós vamos ver então que aí está dado a queda do homem, aí está dado a fraqueza do homem. Veja, aqui ela é chamada isso, né? E como você pode dizer que me ama, né? Aqui já é Dalila falando. Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e impressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que lhe havia contado o segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venha mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça e assim começou a subjulgá-lo. Sansão havia perdido sua força, então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor lhe havia sido retirado. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. É forte, né? Como que Deus tem sempre um caminho e Deus tem sempre um recomeço. Mas a figura aqui é que Dalila usa da corrupção para enganar Sansão, porque o seu desejo foi contaminado por uma proposta humana. E você vê que ela tira exatamente 7 tranças da cabeça de Sansão. As palavras, né, e os números na Bíblia estão todos coligados, né? Estão relacionados para nos trazer um ensinamento. O número 7 nós sabemos que fala muito sobre a perfeição. E o interessante é que a perfeição, ela é uma pessoa, é Cristo, mas ao mesmo tempo diz que essas 7 estranças estavam sobre a cabeça de Sansão. Isso está falando sobre aquilo que governa a nossa mente, aquilo que governa os nossos pensamentos. E o que governa a nossa mente e nosso pensamento é o que de fato vai mostrar as nossas atitudes. Isso eu vejo como uma representação de que Sansão tinha muito claramente estabelecido na sua vida quem era a sua força. E quando ele entrega aquilo para Dalila, né, entrega o seu segredo e o pior de tudo ainda repousa sobre ela, né, é colocada ali, ela coloca ele ali no seu colo, né? Ele baixa a guarda, ou seja, ele deu lugar ao inimigo. Não confie nas estratégias do inimigo. Não confie naquilo que é mentira, naquilo que é sedução, naquilo que é engano. Veja, o inimigo mapeou, né, a fraqueza dele porque ela insistiu perguntando pra ele, falando: olha, você tem me enganado, você tem zombado de mim, mas você não tem falado qual é a tua força. Aqui tem um aprendizado muito grande pra nós. Se nós queremos estar posicionado numa visão constituída, eu vou responder com a verdade, vou reagir com o segredo e vou guardar a minha aliança. Vou guardar aquilo que preserva os meus pensamentos. Não vou deixar os meus pensamentos ir para qualquer lugar. Não vou deixar qualquer coisa permear os meus pensamentos, mas antes eu vou dizer: há um único lugar para mim. Se tem algo interessante nessa figura da mulher de Apocalipse, né, é que ela é uma mulher que reconhece o seu marido. Ou seja, o Senhor o tempo todo está nos chamando apenas para um lugar que ele seja a nossa força. Sansão era forte porque Cristo Jesus era a força dele. De alguma forma, o Espírito de Deus sobre ele era o que fazia ele ser forte. Não entregue ao inimigo aquilo que te faz forte. Mas como assim eu posso entregar? Sim, você pode entregar ao inimigo aquilo que te faz forte. Ou seja, se durante a tua caminhada, né, o teu crescimento, o teu envolvimento, desenvolvimento com o Senhor, nós sabemos o que nos fortalece. Nós sabemos aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos mantém firme.
Por isso nós devemos preservar aquilo que nos guarda. Nós precisamos preservar aquilo que nós temos diante de Deus. Por isso, peça para o Senhor preservar o seu coração. Peça para o Senhor preservar o seu coração da corrupção. E quantos homens hoje estão corrompidos por propostas, né? Novamente, que foram moedas que corromperam e que fez Dalila entregar aquilo que era o valente do Senhor. Deixe com que a força do Senhor preserve a sua vida. Deixe com que a força do Senhor traga entendimento, sobriedade, discernimento sobre a tua vida. Faltou aqui discernimento para Sansão e ele meio que brinca com aquele jogo ali. Eu não quero brincar com o teu inimigo. Eu não quero estar no jogo, no campo do inimigo. Eu quero me guardar no meu espírito por meio da presença do Senhor. Por isso eu quero declarar nessa palavra para você, compartilhando aqui com você. Deixe com que a palavra de Deus seja aquilo que vai permear o seu entendimento. O salmista vai dizer, né, em Salmo 119, que ele ama a palavra do Senhor, ele ama a revelação, e é essa revelação que dá entendimento para ele, e é com esse entendimento que ele declara as palavras, e os lábios dele profetizam as verdades de Deus. Ou seja, nós precisamos ter um coração guardado no Senhor, mas um coração que não rejeita a sua palavra, um coração que não rejeita a palavra de Deus, porque hoje a palavra é o próprio Cristo, e essa palavra, ela tem vida, essa palavra nos vivifica, essa palavra é o que nos fortifica. Por isso nós só podemos enfrentar o inimigo, ou melhor dizendo, resistir ao inimigo, se a palavra está constituindo o nosso espírito. Portanto, não deixe com que o engano, a corrupção das instituições, a corrupção dos lugares, a corrupção das pessoas, nós precisamos entender que todos nós estamos sendo tratados pelo Senhor. E nós não podemos, então, estar contaminados com a malignidade. Que o Espírito de Deus traga sobriedade e discernimento sobre a tua vida, para que você possa ser realmente, então, estabelecer um testemunho contra o inimigo. Nós não vamos se vender às moedas, nós não vamos se entregar à corrupção. E aqui eu quero declarar outro ponto muito importante: você vai agir com a verdade, mas essa verdade não pode ser revelada pelo teu segredo. Não pode entregar o teu segredo. Guarda o teu segredo, aquilo que te fortalece no Senhor, aquilo que faz você crescer e permanecer. Não deixe com que o inimigo vá roubando aos poucos aquilo que você sabe que fortalece você no Senhor. Como, por exemplo, a comunhão, a leitura da palavra, a meditação, né, a contemplação, a adoração. Não deixe com que o inimigo roube essas coisas da sua vida, porque assim, senão você ficará fraco. E aí, o inimigo ele é ardiloso em realmente construir ciladas para nos retirar de um posicionamento. E sair da presença de Deus nada mais é do que você sair de um lugar, de um posicionamento. Por isso, esteja posicionados na promessa, esteja posicionados na vitória que o Senhor tem para nós. Veja o que Efésios 4:27 vai dizer: nem dê lugar ao diabo. Aqui, Sansão meio que acaba brincando, vamos dizer assim, com a questão do inimigo, né, sobre a vida dele. E aí o que acontece é que ele dá lugar ao diabo, ao inimigo. Dalila deu lugar, né? Na verdade, ela foi usada, colocada naquela situação e com sentimentos impuros, sentimentos infelizmente incorretos, e ele então precisa enfrentar essa situação. Mas que você possa realmente ter na sua vida esse entendimento de que é a palavra do Senhor que vai guardar o seu coração. É o entendimento do que está permeando o seu entendimento que vai te dar força e vitalidade para permanecer com o Senhor em todas as coisas. E olha aqui, né? Ele foi despertado, interessante, quando ele é despertado, ele diz: eu vou usar da mesma tática que eu estava usando, né, das outras vezes que ele enganou ela, mas ele viu que o cabelo tinha sido cortado e o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. E aqui ele é levado ao campo do inimigo. Mas a palavra vai finalizar, né, o versículo 2 dizendo: mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eu quero declarar algo para você, que o Senhor ele não vai rejeitar um coração quebrantado. O Senhor ele não vai rejeitar e ele não vai desperdiçar aquilo que ele depositou em você. Por isso,
saiba que aquilo que você tem recebido do Senhor, ele é único para dar um testemunho. Para dar um testemunho contra o inimigo. Por isso, muitas das vezes você pode ter falado, mas isso já aconteceu na minha vida, minha vida tá com essa situação, tem essa questão aqui que eu não consigo resolver, ou que já não há mais chance pra mim, porque talvez você fale, mas eu fiz a vontade do inimigo, eu realmente me sinto derrotado. Calma, invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor e confia naquilo que ele gerou para você e naquilo que um dia foi um voto de aliança. Porque se a figura de Sansão pode nos trazer algo, é a questão de que ele era um nazireu. E um nazireu, naquela época, era algo muito forte, era algo muito sublime, era um voto de aliança muito intenso. E aí, isso revela algo. Aonde está a tua intensidade, aonde está o desejo do seu coração, está revelando onde está a sua aliança. E aquilo que você coloca diante de Deus, aquilo que um dia você promete diante do Senhor, por mais que a tua fragilidade humana muitas das vezes coloque a você a entregar o segredo de Deus, mas o Senhor faz tudo voltar a ser novamente. O cabelo de Sansão, a palavra vai dizer que estava voltando a crescer de novo. Sempre haverá um recomeço, sempre haverá uma alternativa, porque você vai enfrentar o inimigo na constituição, na autoridade e no revestimento do poder de Deus. Você não vai enfrentar o inimigo por si mesmo, sozinho, desamparado, sem uma cobertura. A cobertura é Cristo Jesus. O nosso cobrimento é Cristo Jesus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra e é Ele quem nos dá a vitória. Por isso, contra a corrupção, haja com a verdade. Contra a corrupção e o engano de muitas das vezes de homens que vêm com falácias, né? Até com interesses que parecem simples, né? Louváveis. Você não vai agir por esse interesse. Você vai entregar o fruto ao Senhor. Você vai responder no Espírito e ter a medida que o Senhor deseja. Por isso, quando você se voltar para o Espírito, você terá a convicção e você irá ver a semelhança com os 7 Espíritos de Deus, que eu também quero trazer como algo que estava ali nessas tranças, né, que Sansão estava carregando. Por isso o Espírito de Deus, ele nos traz sabedoria, nos traz virtude, nos traz graça. Você não vai agir contra a palavra, mas você vai deixar a palavra favorecer o seu testemunho na sua vida. Tenha na sua vida essa alegria e essa disposição de dar um testemunho ao Senhor, amando ao Senhor e colocando Deus em todas as coisas. Afinal, Ele está em todas as coisas. Nós não temos vidas separadas, mas o Senhor, Ele enxerga na totalidade de todas as coisas e espera que eu e você, por meio daquilo que Ele entregou um dia, possa ser um testemunho louvável ao Senhor. Por isso, contra a corrupção, tenha a verdade. Não entregue os seus segredos. Não deixe com que o inimigo tenha uma informação que favoreça e faça com que ele venha contra a sua identidade. Mas antes, guarde o seu segredo para que isso favoreça um testemunho nos céus. Você vai ter mais palavra, mais oração e também mais disposição de louvores. Você também pode ofertar. Aqui vai ter o QR Code aí já nos acompanhando durante toda essa palavra. E você pode deixar aí a sua oferta como gratidão a Deus por tudo que tem sido feito e declarado neste lugar, por meio desse canal também, em nome de Jesus. E que você esteja invocando o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia. Senhor Jesus, nós te invocamos nesse dia, Senhor. Nos achegamos a Ti, Senhor, confiadamente ao trono da graça, onde o Senhor está assentado à destra de Deus Pai. Ó Senhor Jesus, seja o Senhor o nosso suprimento nesse dia, seja o Senhor o nosso alimento nesse dia, Senhor. Nos sustenta, Senhor, com a Tua mão poderosa. Nos guia pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Faz-nos estar voltados para Ti, exercitando o nosso espírito e não alimentando a carne, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a submetermos ao Senhor, a resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós, Senhor. Que Tu sejas
a nossa busca, Senhor. Sejas o Senhor aquele que tem a primazia, a primícia, Senhor Jesus. Nos constitui de Ti mesmo, nos constitui deste alimento, nos constitui desse suprimento, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu falar em nós, precisamos que o Senhor nos lave, precisamos que o Senhor nos limpe, precisamos que o Senhor nos sustente, Senhor. Nos sustenta pela palavra do Seu poder. Ó Senhor Jesus, nos desperta a cada instante para invocarmos o nome do Senhor, para nos achegarmos a Ti, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Tu és a nossa recompensa, Senhor. Tu és a nossa busca, Senhor. Tu és quem de fato nós precisamos. Ó Senhor Jesus, coloca os nossos olhos em Ti, Senhor. Põe os nossos olhos fixos em Ti, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Livra-nos de andarmos distraídos. Livra-nos de sermos sucumbidos pelo inimigo. Ó Senhor, nos alimenta contigo mesmo, Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a buscarmos e a pensarmos nas coisas lá do alto, Senhor. Buscarmos e pensarmos nas coisas lá do alto, onde o Senhor reina, onde o Senhor governa. Ajuda-nos a pensar naquilo que é bom, puro, amável, louvável, naquilo que tem boa fama, que nisso estejam os nossos pensamentos, Senhor. Ajusta o nosso pensamento à Tua vontade. Realiza em nós o Teu querer. Cumpra em nós a Tua vontade boa, agradável e perfeita, Senhor. Nós queremos ser encharcados por essa água viva, Senhor. Queremos ser alimentados por esse pão vivo que desceu do céu. Livra-nos de andarmos distraídos. Livra-nos, Senhor Jesus, de andarmos distraídos pelo inimigo, Senhor. Nós precisamos do Teu guiar, Senhor. Precisamos do Teu falar em nós. Ó Senhor Jesus, guia-nos para dentro de Ti, Senhor. Ajuda-nos a sair de nós mesmos, a sair do nosso ego, Senhor. Ajuda-nos a não amarmos o mundo. Ajuda-nos a sair de nós e entrarmos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós sairmos de nós mesmos e entrarmos nesse nós elevado e superior, que é o Deus triuno, onde o ego é vencido, onde o mundanismo, a ambição, a autoexaltação, as próprias opiniões são vencidas, Senhor. Ó Senhor, nos eleva mesmo, nos conduz, nos guia para um lugar onde nós entramos em Ti, onde o Senhor se torna a nossa habitação, onde o Deus triuno se torna a nossa morada, Senhor. Precisamos dessa nova habitação, precisamos desse novo lugar para vivermos, para habitarmos, para vivermos essa nova realidade, onde vencemos a carne, onde vencemos o ego, onde vencemos o mundo. Livra-nos de amarmos o mundo, Senhor. Nos guia para amarmos a Ti, Senhor Jesus. Precisamos amar o Senhor, ter amizade contigo, Senhor. Livra-nos de amarmos o mundo e o que no mundo há. Livra-nos de termos amizade com o mundo, com esse sistema, Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos do Teu falar em nós, precisamos do Teu habitar em nós, precisamos do Teu lavar em nós, Senhor. Nos lava os nossos pensamentos, lava as nossas motivações, Senhor. Lava o nosso ser interior, Senhor Jesus.
nos conecta sempre a Ti. Espírito Santo, que ora por nós, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, nos guia, nos ensina a orar a Tua vontade. Realiza em nós o Teu querer, Senhor, a Tua vontade, boa, agradável e perfeita, Senhor. Nos eleva, Senhor Jesus. Livra-nos de vivermos em nosso homem natural. Ajuda-nos a exercitar o nosso espírito, vivendo essa consagração ao Senhor, vivendo essa vida elevada, Senhor. Essa vida que está em Ti e que habita em Ti, porque as Tuas palavras permanecem em nós e nós permanecemos em Ti, Senhor. Permanecemos em Ti e as Tuas palavras permanecem em nós. Precisamos do Teu falar em nosso interior. Fala dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos a entender, a perceber, Senhor, que o mundo jaz no maligno, que nós precisamos de Ti, precisamos do Teu falar. Precisamos da Tua palavra, Senhor, todos os dias e a cada dia. Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Uma vida é pouco pra te amar, e da eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, e da eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite, dia e noite eu te amaria, dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar.